A história começa com um rapaz andando sobre a corda bamba desafiando o abismo sob seus pés enquanto em sua mente vem memórias de pessoas lhe dizendo palavras ruins, o classificando apenas como um delinquente brigão. Por isso preferem se afastar dele e até mesmo seu professor briga com ele o mandando pintar o cabelo todo de preto achando sua aparência muito esquisita. Atormentado por essas palavras ele não aguenta e acaba caindo no abismo infinito de sua mente. Nisso ele acorda e decide dar uma volta pela cidade enquanto conta que seu único objetivo é lutar contra pessoas fortes pois os fracos não valem seu esforço, e por isso não sente o menor interesse em quem é mais fraco do que ele. Um pouco mais à frente um grupo de valentões está encurralando uma garota e o líder deles tenta a chamar para sair e fazer algumas coisas, e a garota demonstra seu único desejo de reformar a cara dele com suas mãos mas como está segurando uma placa de ovos acha um desperdício quebrar eles com uma briga, e ao tentar ir embora o valentão segura seu braço. Ao ver aquela cena nosso prota conta que definitivamente o que ele mais odeia são pessoas fracas que se acham fortes, e pede educadamente para que o rapaz pare de perturbar a garota e a deixe ir. Porém o valentão se acha o mais forte dali questionando a audácia do rapaz e parte para cima dele, mas ele e toda sua gangue são forçados a aprender bons modos. Nisso nosso prota o ergue mandando que memorize seu nome e seu rosto para que sempre o temam por serem muito fracos, se apresentando como Haruka Sakura, um novo aluno do colégio Furin. A garota fica espantada com a cena e enquanto Sakura está indo embora ele vai atrás dele para agradecer por tê-la salvado, mas o garoto fica desnorteado achando que ela não está falando com ele e fica envergonhado ao ouvir um agradecimento, tentando argumentar que não fez aquilo para salvar a garota. Então a garota o convida para seu restaurante oferecendo uma comida como forma de agradecimento enquanto pergunta se ele é de outra cidade já que nunca o viu antes, e conta que é muito raro ver pessoas se mudando para aquela cidade já que até pouco tempo eles tinham muitos problemas com gangues e brigas o tempo todo, o que tornava a vida muito insegura naquele lugar, e diz que também não era de lá tendo se mudado há pouco tempo e se apresenta como Tachibana Kotorra. Ele a observa sem entender o porquê dessa garota estar sendo tão amigável com ele sendo que ele acabou de dar uma surra em várias pessoas bem na frente dela, refletindo que normalmente qualquer outra pessoa teria medo dele. Enquanto pensa ela pede para que prove a comida e ao comer nota que está tão boa que até pergunta se eles entregam em casa, se decepcionando com a resposta negativa. Nisso Tachibana observa seu visual enquanto ele come questionando se ele é assim mesmo ou se tingiu o cabelo, e fica impressionada com seu olho cor de âmbar comparando a uma bolinha de gude, o que deixa Sakura assustado que logo desafia ela pro X1, achando que ela está comprando briga, mas a garota conta ter sido apenas um elogio, o que faz Sakura achar muito estranha, já que todos normalmente acham sua aparência muito esquisita e ficam lhe criticando. Então ele conta que numa luta a aparência nunca importa e que esse foi o principal motivo pelo qual ele quis entrar para o colégio Furin, já sabendo da péssima reputação da escola onde estudam os maiores valentões com as piores notas do país, um lugar onde a lei do mais forte impera e as brigas acontecem todos os dias até mesmo em feriados, e conta a Tachibana que seu objetivo é chegar no topo dessa escola, e fica feliz por só ter que enfrentar um bando de desajustados que só sabem brigar o tempo todo e querem ser os melhores nisso. Sakura se sente bem pois para ele esse é o lugar perfeito para alguém com seu histórico. Ela fica feliz por entender e questiona se ele está tão ansioso que vestiu o uniforme um dia antes das aulas começarem. Ele diz que acabou de se mudar, por isso essa é a única roupa que ele tem, mas ela continua zoando. Enquanto isso um cliente está de saída e Sakura o lembra de sua sacola que ele já ia esquecendo. Depois de ir embora Sakura observa as balas em sua mão se perguntando o motivo daquilo e se recorda de momentos antes, quando Tachibana lhe entregou as balas contando ser um agradecimento do velhinho por tê-lo lembrado da sacola de doces que é um presente para o seu neto. Sakura fica vermelho sem entender nada do que está acontecendo, achando todos naquela cidade muito estranhos, pois mesmo usando um uniforme que todos sabem que é de uma escola de delinquentes ainda assim todos o tratam bem, sem demonstrar o medo que ele esperava, e conta que em sua antiga cidade quando devolveu a carteira de um senhor ele o acusou de ter roubado, e avisa que aquele velhinho deveria ser mais cauteloso. Tachibana o acha meio paranoico perguntando se ele deseja que as pessoas confiem nele ou não. Nisso ela afirma que sua decisão de vir para Furin foi muito boa, porém ele nunca chegará ao topo da Furin, dizendo que ninguém o levará a sério em sua forma atual. Ele fica revoltado com o comentário dela, mas a garota prossegue e conta que ser forte não é o suficiente para chegar no topo, e por mais que tente ele não vai conseguir porque está sozinho, o que deixa o rapaz atordoado e vai embora afirmando que não é fraco para precisar de companheiros, podendo sempre se virar sozinho. Mas Tachibana diz que ele vai entender quando conhecer os alunos da Furin. Enquanto isso do lado de fora vários delinquentes estão destruindo as coisas e se deparam com Sakura que reconhece o líder deles de mais cedo. Sakura tenta passar os ignorando, mas o líder o manda parar recordando de suas
suas palavras sobre não esquecer seu rosto, e começa a zoar sua aparência questionando se ele é algum cosplay, achando o rapaz muito desagradável. Nisso Sakura se lembra que sempre foi tratado dessa forma por todos, mas que mesmo assim sempre desejou encontrar algum valor em si mesmo, achando que se vencesse todos aqueles em sua frente conseguiria se sentir melhor. Nisso sua paciência acaba e ele decide reformar a cara do delinquente, preparado para descer a porrada em todo mundo, e parte pra cima da galera mostrando toda a sua força enquanto pensa que precisa ser o mais forte de todos e chegar no topo, e começa a dar vários golpes de forma fenomenal, fazendo aqueles caras se arrependerem de terem acordado naquele dia. Enquanto brigam, Tachibana ouve os sons e decide ir ver o que está acontecendo. Ao sair, observa Sakura arrebentando a cara de seus inimigos no bom estilo Bruce Lee, mas acaba sendo pega por um dos delinquentes que manda Sakura parar, ameaçando a vida de Tachibana. Mas o rapaz resolve isso dando uma voadora no cara, mandando longe, e diz a Tachibana que apenas a salvou porque o rapaz estava com uma faca e ele não gostou disso. Nisso um cara tenta atacar por trás, mas Sakura logo apresenta a sua amiga parede, e todos partem para cima dele fazendo fila para apanhar, e Sakura reflete que se ficar protegendo a garota não vai poder lutar direito, se perguntando por que está protegendo ela. Enquanto está distraído, o cara de antes pega a faca e atinge sua perna, e outro salta com um taco pronto para acabar com Sakura, que se esquiva no último momento. O homem ataca novamente sem conseguir se mexer direito. Sakura apenas aguarda o golpe final, mas um homem surge agradecendo pelo aluno do primeiro ano ter vindo ajudar. Ao abrir os olhos, Sakura reconhece o uniforme e vê o homem enorme que bloqueou o golpe, e ele pede para que Tachibana não conte a uma certa pessoa sobre o risco que acabou de correr, e mostra ao rapaz como se golpeia alguém. Nisso seus amigos aparecem deixando os delinquentes assustados, e o rapaz os manda parar de balançarem esses tacos de beisebol em sua cidade. Os rapazes ficam felizes vendo que eles sozinhos conseguem acabar com aqueles delinquentes, e Sakura fica surpreso vendo que foi salvo pela Furin. Os delinquentes se enchem de coragem e partem para cima da Furin, enquanto os alunos da Furin acabam com eles, transformando o cenário numa grande porradaria. Um aproveita a distração dos alunos da Furin e parte para cima de Sakura, mas o líder o para e diz a Sakura para ir embora se não for lutar. Ele tenta argumentar, mas o líder o manda ficar parado, caso contrário não irão conseguir protegê-lo, e toda a população começa a torcer pelos Furin, os motivando como uma plateia. Sakura fica sem entender nada, então Tachibana lhe explica que antes a cidade era dominada por várias gangues, e a segurança era péssima, mas tudo mudou há 2 anos quando os alunos do Furin decidiram acabar com seus inimigos, e começaram colocando uma placa na entrada da cidade onde avisam que quem criar confusão ou destruir as coisas será eliminado. E Tachibana prossegue explicando que apesar de no começo eles se chamarem apenas de Furin por causa da escola, os moradores lhes deram outro nome, chamando agora de Bofurin, os defensores da cidade. E mesmo que ainda continuem os mesmos brigões de sempre, agora os moradores os amam por defenderem sua cidade. Sakura fica incomodado vendo aquelas pessoas iguais a ele sendo bem tratadas pela sociedade. Nisso alguns moradores vão até ele agradecendo por ter ajudado mesmo estando sozinho, e uma mulher tenta tratar seus ferimentos, o que deixa Sakura assustado. Então Tachibana decide ela mesma fazer o curativo, enquanto conta que desde o começo notou que ele estava sozinho, mas percebeu que não é por escolha própria, e diz que as pessoas daquele lugar precisam dele. Porém o rapaz fica com raiva, afirmando não querer ter relação com ninguém, mas ela questiona o motivo pelo qual ele a salvou e ajudou o velhinho, revelando que ele ainda não desistiu das pessoas e por isso ela também não vai desistir dele, pedindo para dar uma chance às pessoas daquela cidade, e que se fizer isso poderá se tornar o que deseja. Ele fica um pouco confuso e sai correndo, saltando sobre a multidão e achando tudo aquilo de Bofurin muito maneiro, e dá uma voadora no delinquente que já estava se levantando de novo, percebendo que talvez naquela cidade ele finalmente possa ficar junto de alguém. No dia seguinte ele chega na loja de Tachibana, que ao ver sua cara pergunta se ele está bem, e ele fica reclamando com a velhinha que fez ele carregá-la, e manda que desça, mas a velhinha diz não poder descer por ser muito alto para ela. Então ele continua brigando e a velhinha desce muito agilmente, o que deixa Sakura bravo porque ela havia lhe dito não conseguir ficar de pé por estar sentindo muita dor. Então ela começa a fingir estar com dor, o que só o deixa mais bravo. Ela prossegue contando que ele a salvou e agradece, o que deixa Sakura envergonhado, mas antes que possa sair, Tachibana para oferecendo um sanduíche de ovo recheado com frutas. Enquanto ele come, Tachibana conta que naquele dia vai ter a cerimônia de início das aulas, porém isso só vai começar ao meio-dia e ainda são 10 horas. E pergunta se o rapaz está tão animado assim pro início das aulas, mas ele fala apenas ter saído para caminhar um pouco. Ela tenta o acalmar dizendo que lá terá muitas pessoas interessantes, por isso não tem problema ficar empolgado. Nisso um homem chamado Nirei entra animado para falar com Tachibana e acaba caindo no batente da porta, mas ele tenta
disfarçar perguntando a Tachibana o que achou de seu novo visual para o primeiro dia de aula. E Sakura informa que ele ainda está com as etiquetas de venda nas roupas, que passa um tempo tentando tirar todas. Sakura fica incomodado com o rapaz questionando se aquela coisa também é do Furin e Tachibana lhe conta que agora eles vão ser colegas. O rapaz fica curioso vendo Sakura e pergunta se ele é de outra cidade. E fica ainda mais curioso com a aparência exótica de Sakura perguntando se ele ficou daquele jeito por causa do estresse. Achando horrível ele já ter cabelos brancos tão jovem, o que faz Tachibana cair no riso e apresenta a ambos, contando que Sakura é de fora da cidade. Então Nirei procura em seu caderno dizendo nunca ter ouvido falar de nenhum Sakura, questionando o motivo de um desconhecido vir de fora da cidade, e conta que o colégio Furin não é para qualquer um pois os Bofurin protegem a cidade ajudando os fracos e expulsando os maus. Por isso as pessoas que se unem ao Furin admiram todos eles e querem se tornar heróis também. Então questiona o motivo de alguém como Sakura ir para aquela cidade sendo que não possui nenhuma ligação com os Furin. Nisso ele responde que seu único objetivo é se tornar o número 1 da escola, afirmando que realmente são muito maneiros e por isso a escola deve estar cheia de gente forte para lutar. Mas o rapaz diz que isso é impossível porque se ele realmente almeja ter todo esse trabalho para chegar no topo vai acabar ficando calvo. Sakura fica bravo e o chama pro X1, mas ele vê a hora e decide ir embora. Ela lhe pergunta se não vai querer seu café da manhã de sempre, mas ele conta apenas ter ido ali para mostrar seu novo uniforme, já que ainda está fazendo sua patrulha matinal pela cidade, e vai embora feliz por agora também ser um aliado da justiça. Depois que ele sai, Tachibana pergunta se ele vai querer um café e questiona se Sakura não o achou o rapaz interessante, mas Sakura o acha apenas um atrapalhado que não ouve o que os outros falam, e se pergunta se também tem gente assim no Furin, refletindo que se são mesmo os heróis deveriam ao menos parecer mais maneiros. Tachibana fica impressionada por Sakura ligar tanto para as roupas de alguém, mas ele lhe conta que não se trata das roupas e sim das pessoas, pois os que ligam mais para a aparência são os primeiros a fugir na hora de uma briga, se recordando dos momentos em que isso já aconteceu, chegando a ficar enojado com a atitude dessas pessoas. Mas sua amiga acha que ele está fazendo um julgamento precipitado e lhe pergunta se conhece a cor da fruta da qual o café é feito. Ele erra, então Tachibana prossegue lhe contando serem vermelhos e lisos como cerejas, e antes de saber disso ela achava que o café eram os grãos que vinham nos potes, sem saber que aquilo eram apenas sementes, refletindo que quando se vê as coisas por um único ângulo é impossível saber sua verdadeira forma, e diz a Sakura que é cedo demais para ele tirar suas conclusões sobre o rapaz, o pedindo para lhe conhecer melhor antes de decidir algo. Nisso ele se recorda das palavras da garota lhe pedindo para olhar para ela, pois ela olhará para ele. Então pergunta se o arrumadinho é mesmo bom de briga. Do lado de fora ele começa a refletir sobre as palavras de sua amiga enquanto caminha, achando ainda estar com a razão, pois todos como aquele cara sempre fogem numa briga. Então um homem o para lhe oferecendo pão quentinho, falando que quer que ele aceite porque todos do Furin estão sempre ajudando as pessoas, e também viu que ele estava na briga do dia anterior e quer recompensá-lo um pouco. Mas Sakura diz não estar com fome e vai embora, porém eles o param de novo, fazendo levar o pão para a viagem, contando que seu pão especial continua gostoso mesmo frio, e toda vez que ele passa por uma loja o pessoal lhe oferece comidas, inclusive o chamando para a competição de bebedeira. Após isso ele pensa que deve haver algum problema com essas pessoas, pois todos o tratam bem, então se dá conta de que foi ele mesmo que decidiu que ninguém gostaria dele. Então é surpreendido por uma garota que o pede desesperada por sua ajuda. Em outro lugar, Nirei está tomando uma surra de um cara bravo por ele ter lhe atrapalhado enquanto ele falava com uma garota, perguntando o motivo dele atrapalhar sua paquera. Então ele conta que a garota não estava gostando da conversa, mas o rapaz o acha um estúpido, mandando parar com essa bobagem de Bofurin que precisa proteger a cidade, pois quem precisa de proteção ali é ele. Então ele agarra o homem que o manda voltar chorando para a mamãe. Nisso ele volta a segurá-lo, recitando o juramento dos Bofurin sobre eliminar todos aqueles que destruírem as coisas ou machucarem as pessoas. Mas o homem começa a esmurrá-lo, avisando que só quem fica forte gritando são super-heróis e não importa se ele é um Bofurin, ainda é um fraco que será eliminado. E Sakura chega na voadora para salvar o rapaz. Todos ficam surpresos, perguntando se ele veio apenas salvar seu amigo, mas ele diz apenas não gostar de pessoas fracas que se acham fortes, por isso vai dar uma surra neles. Eles então partem para cima, mas a luta acaba tão rápido que não deu nem para Sakura se aquecer. Nirei fica impressionado com a velocidade que o pessoal foi derrotado enquanto ele piscava os olhos, e agradece Sakura enquanto lhe pergunta se está desapontado por ter alguém como ele no Furin. Sakura lhe conta que sua intenção ali não era salvá-lo, já que em todo lugar tem sempre alguém que se acha mais do que realmente é, e mesmo não sabendo o motivo dele ter entrado para o Furin, avisa que ao menos deveria conhecer melhor sua própria força. Nisso o rapaz começa a falar que durante toda a sua vida no ginásio ele era espancado diariamente, mas certo
certo dia foi salvo por um aluno do Furin. Mesmo sabendo que deveria sentir medo de uma pessoa como aquela, tudo o que sentiu foi admiração e o desejo de ser como ele. Alguém capaz de ajudar os outros com sua força. Por isso decidiu entrar para o Furin, mas agora percebe o quanto é patético comparado aos outros. Isso faz Sakura se recordar de suas palavras de antes sobre os que mais se acham serem os primeiros a fugir numa briga. E do momento em que o rapaz segurou seus inimigos sozinho mesmo sem nenhuma chance. Então lhe manda parar de chorar, pois mesmo sendo fraco isso só o fará parecer ainda mais fraco, e lhe diz não o achar patético. Nesse momento a garota aparece perguntando se ele está bem. Ele agradece por tê-la ajudado, já que ficou muito assustada quando o homem a segurou pelo braço, o que o faz chorar ainda mais, e agradece Sakura também, que fica envergonhado. E no momento em que ia saindo, Nirei o para pegando seu caderninho e começa a fazer 1000 perguntas para Sakura sobre seu peso, idade e gostos pessoais, mas toma um cascudo de Sakura que o manda não o tocar. Então Nirei conta gostar de reunir informações sobre as pessoas que acha legais, e diz que vai observar Sakura de perto e quer lhe mostrar o caminho. Sakura diz saber o caminho até a escola, mas Nirei conta que seu objetivo é apenas lhe apresentar a cidade e as pessoas até o topo. Então puxa Sakura pelo braço. Enquanto isso, no colégio, um homem assustador dá as boas-vindas aos novos alunos. No meio do caminho, Sakura para comer enquanto o rapaz tenta lhe fazer andar, e quando prova o pão percebe que está extremamente gostoso. E o rapaz lhe explica que aquele pão permanece gostoso mesmo quando esfria, e o manda se apressar para o colégio. Chegando lá, o ambiente parece um pouco desolado e ele reflete que ali devem ter muitos como os que encontrou no dia anterior. Seu amigo vai correndo verificar a lista de nomes, percebendo que ele e Sakura vão ficar na mesma turma. Ele continua e encontra um monte de nomes impressionantes, então Sakura pergunta se ele conhece todos. Ele nega, mas acha todos incríveis e quer conhecê-los. Nisso Sakura o manda deixar de tanto alvoroço, já que a turma não importa tanto, e entra, mas Sakura nota algo entre os nomes que o deixa assustado, ficando preocupado em ter que ficar na mesma turma que aquela pessoa. Vendo sua decepção, Sakura tenta entender o que está vendo, e Nirei pede a Sakura para que prometa ser amigável com todos da turma, mandando sorrir. Sakura acaba achando que é zoação dele, então Nirei explica que os Bofurin protegem a cidade, então pode ser que ele encontre alguém ali que não goste de pessoas vindas de fora. Por isso recomenda que Sakura demonstre ser uma boa pessoa para ganharem confiança nele e entendam que não é um inimigo. Mas ele não dá a mínima e já começa a se alongar para lutar, deixando seu amigo desesperado, avisando que se ele cometer um deslize todos podem virar seus inimigos. Mas Sakura não liga porque está ali para chegar no topo brigando, e quando abre a porta todos o encaram, deixando Nirei desesperado, sentindo o peso dos olhares. Um homem os cumprimenta e Sakura pergunta quem ele é, já se preparando para brigar. Nirei pede desculpas pela atitude de seu amigo e pergunta quem ele é, então o homem diz se chamar Leonardo DiCaprio, o que deixa Sakura animado vendo um estrangeiro, e até tenta falar inglês, mas ele conta ser japonês, o que surpreende Nirei, que não sabia que o rapaz gostava de piadas, e o reconhece como Su. O rapaz confirma contando que seu tapa-olho sela um espírito maligno da China antiga, mas Nirei diz ter sido um acidente no passado, e o rapaz confirma, o que deixa Sakura bravo pelo rapaz exagerar tanto no que fala, mas Su pede para que parem de falar sobre ele e começa a perguntar sobre Sakura, deixando Nirei assustado pela forma como vão tratar alguém de fora. O clima se intensifica e ele acha Sakura incrível por ter sido o protagonista da briga do dia anterior. O pessoal fica intrigado querendo saber mais, e ele explica que na briga do dia anterior contra a galera do outro colégio ele foi o primeiro a chegar. Todos ficam impressionados ao saberem disso e até dizem que não se preocuparam em saber de toda a história, já que seus amigos tinham ido para lá e iam acabar com a confusão. E um rapaz conta que sua avó lhe informou que quem apareceu para salvar todos foi um cara da Furin que ela nunca tinha visto. E Nirei fica aliviado porque não vão considerar Sakura como inimigo da Bofurin, e perguntam a ele o motivo de ter vindo de fora para aquela cidade. Então ele conta estar ali para chegar no topo, o que deixa seu amigo desesperado, tentando acalmar as pessoas, falando que seu amigo não quer dar uma surra neles, mas ele diz querer sim, e nesse momento uma mesa voadora passa entre eles, deixando todos em alerta com o rapaz que acabou de chegar, e seu amigo lhe pede para que não tente lutar com ele, pois ele é o mais perigoso e temível de toda a escola, chamado Kyotaro Sugishita, mas o cara já parte para agressividade, deixando Sakura animado para lutar. Galera, se inscrevam para não perderem os próximos episódios aqui no canal.